a questão de diagnósticos de transtornos, fazendo a correlação entre esse lugar da inconsciência e essa fonte neurobiológica dessas questões? Pronto, essa é uma pergunta bem interessante, né? E a gente aí entra já no cenário da prática profissional, né? E aí, o que é que eu, enquanto profissional da psicologia, que também trabalho com a psicanálise, vejo nesse sentido, né? Nesse caminho. Quando a gente faz uma formação em psicologia, a gente necessariamente passa, né, por disciplinas em que a gente tem que ver, primeiro, a questão dos transtornos, né? Segundo, né, quais são os tipos clínicos que existem hoje para a gente estar lidando com isso no cenário profissional. Né? Com relação à perspectiva do diagnóstico em psicanálise, a gente pode pensar, por exemplo, né, o diagnóstico estrutural, né, pensado, né, na psicanálise lacaniana, nós temos a estrutura da neurose, da psicose, da perversão, e alguns lacanianos estão trabalhando com a perspectiva da quarta estrutura, que é o autismo. Esse é um ponto. Se a gente for olhar a psicanálise freudiana, ou dentro vamos ter as neuroses, né, neurose obsessiva, neurose histérica, neurose fóbica, a gente vai ter as psicoses e vai ter a perversão também dentro desse espectro. Só que é o que acontece, parece somente 3 coisas, né? Não, peraí, só tem 3 coisas, a outra só tem 4, né? Tá tentando achar uma 4. O que é que acontece quando a gente, né, que essa é a sua pergunta, quando a gente vai para o grande campo da nosologia, a gente encontra, né, os transtornos todos, né? Afinal, o DSM está aí para mostrar para a gente que tem muito mais coisa aí do que talvez, né, a gente pense, né? E aí, né, eu acredito que a gente chega num ponto que é o seguinte, né? Quando a gente fala de sintomatologia, né, tem muitos transtornos, né, que tem uma sintomatologia semelhante, né? Por isso, né, quando a gente olha lá o DSM, né, que a gente trabalha muito, inclusive, né, tem que ler, né, vocês são psicólogos, estão se formando, pensem nisso, né? Vocês têm que ler o DSM para poder dialogar com os psiquiatras, né? Para saber do que é que a galera está falando quando você receber o laudo. Inclusive saber o que é o CID, né? Então, também é importante. E numerar lá, CID, F, barará, 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 é importantíssimo. Isso no CID-10, porque no CID-11 a gente já começa a partir dos números, né? Sim. Tem o 6F, não sei quanto, 6B, não sei o quê. Então, já você vê que a coisa vai mudando com o tempo. E aí, como é que a gente pensa a seguinte coisa, e falando da minha prática profissional, né? Li, claro, questões relativas ao DSM, ao próprio CID, para saber dialogar, saber reconhecer as coisas, né? Porque quando alguém me fala que chega, né, que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que tem um transtorno de ansiedade generalizada, primeiro eu tenho que saber o que é, saber como a coisa se manifesta e identificar dentro do processo. É porque, claro, a gente não vai negar que a coisa existe, porque 8 bilhões de pessoas no mundo, para mais. Né? Eu vou dizer, por exemplo, que não existe um transtorno obsessivo compulsivo, que não existe... Não. Mas está lá, catalogado. Inclusive, cada edição do DSM vem mais catalogados os comportamentos humanos. Né? E, inclusive, isso, né, a gente que está na área da saúde mental, tá dentro da própria psicanálise, a gente questiona bastante isso, né? Essa necessidade que parece uma coisa assim que a gente tem que catalogar a experiência humana a todo momento, né? Em especial quando isso é feito de maneira desmedida. Inclusive tem um texto bem interessante que faz uma crítica a isso, que é o DSM-100, né? Que quando vai chegar, a gente vai chegar no ápice de conseguir catalogar toda a experiência humana. De maneira desmedida ou muito bem medida, no fim das contas, né? Né? Verdade. Muito bem colocado. E aí, como é a coisa? Se eu, enquanto clínico, identifico que tem alguma questão aí, né? Primeiro, se eu for fazer, né, um laudo ou alguma coisa enquanto psicólogo, né, que aí tem um outro ponto, né? A gente enquanto psicólogo ou a gente enquanto psicanalista. Né? Sim. Que são 2 lugares diferentes. A psicologia é uma profissão, a psicanálise é um ofício. Né? Que aí a gente fala de outras maneiras de compreender o processo. Que eu vou querer que tu daqui a pouco, inclusive, explique isso. Joia. E aí o que acontece? Eu, dentro da psicologia, tenho que trabalhar com a ideia de transtornos, tenho que trabalhar com a ideia de montar laudos psicológicos, tenho que trabalhar com a ideia de CID, entre outras coisas assim. Perfeito. E aí o que acontece? Eu não posso fugir disso. É na minha profissão, eu tenho um CRP, então nada mais justo que se eu tiver que produzir um lado psicológico, eu me aproprie desse conhecimento. E aí, como eu falei para você, a gente não pode negar que as coisas existem. Porque aí é como se a psicanálise estivesse fazendo uma outra coisa, a psicologia estivesse fazendo outra coisa e a gente esquecesse o ser humano no processo. Sim. Não é que dentro da psicanálise a gente não entenda que as coisas existem.
a gente só vai ter um cuidado maior na hora de estar avaliando. A gente não vai chegar, por exemplo, e reduzir o sujeito a um transtorno. Dizer, por exemplo, que você é um sujeito dentro do transtorno obsessivo compulsivo e trabalhar somente nessas duas questões do transtorno. Não, a gente vai querer entender, olha, ok, a tua sintomatologia, vamos supor, dar um exemplo. A tua sintomatologia é do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, você tem sintomas de comportamentos, né, repetitivos, você tem rituais, né, tem outras coisas que você faz. Né? A gente encontra também a questão de algumas ideações obsessivas suas, né, de pensar muito no que vai fazer, faz uma coisa, fica pensando muito nisso o tempo todo, remoendo, e a partir desse outro sintoma você tem insônia, porque fica pensando nisso o tempo todo, né, e não consegue dormir bem. Né? E aí a gente vai compreendendo a sintomatologia do sujeito, a gente pode chegar e dizer, não, esse sujeito aqui, pela sintomatologia, né, já vem de muito tempo e tal, a gente poderia simplesmente dizer, não, é um transtorno obsessivo compulsivo, e a gente para aqui nesse ponto. Né? A gente identificou, né, nosologicamente, e é isso. Só que aí o que acontece? Aí que está, eu diria, o ponto de virada da coisa. Né? Dentro da psicanálise, a gente quer entender o sentido desse sintoma. A que serve esse transtorno obsessivo compulsivo na vida dele? Por que ele se organizou num transtorno obsessivo compulsivo? Porque, claro, como eu falei para você, a gente não pode ignorar a sintomatologia e as coisas que aparecem, mas a gente não se reduz somente a isso, a gente quer entender o sentido. Né? E essa é a graça da psicanálise, entender o sentido das coisas. Por que que, diante de uma situação social, esse sujeito reage com fobia? Porque, diante de qualquer interação com outros seres humanos, com a sociedade, com o seu ambiente de trabalho, ele reage de maneira generalizada com ansiedade. O que é que aconteceu na vida desse sujeito? Que experiências ele viveu, né, que ele tem que reagir dessa maneira? Porque a gente parte do princípio que é o seguinte, né, o sintoma que o sujeito apresenta foi a melhor coisa que o sujeito encontrou para lidar com a realidade dele. Né? Então, o sintoma serve para alguma coisa. Muitas vezes para que a pessoa, não saia da vida. Né? Ou seja, até na própria ideia de um sintoma de agorafobia. Foi uma experiência tão, digamos assim, terrível para a pessoa que ela viveu, que ela acredita que é mais interessante ela se recolher, né, em casa do que se expor novamente a algum perigo ou alguma outra coisa que possa fazer mal a ela. E a gente tem que entender que, nesse sentido, esse sintoma de agorafobia serve para que a pessoa permaneça segura. Apesar de ser o que a gente vai chamar, algumas partes da psicologia vão chamar de desadaptativo, né? Sim. Mas serve de alguma coisa, né? Tem sentido na história do sujeito. Por isso que muito boa parte do nosso trabalho do diagnóstico, pensando na psicanálise, é a partir da história clínica do sujeito. Não somente da história vivenciada, mas também da história clínica. Porque o sujeito tem um corpo e a gente compreende que esse corpo também tem necessidades, passa por outros, né, movimentos, esse corpo envelhece, esse corpo tem hormônios. Então a gente precisa saber como está a saúde dessa pessoa, né? Como é se a pessoa faz exercício, se a pessoa come bem, dorme bem. E se houver a necessidade, né, que aí que habita o ponto, a gente pode recomendar assim, olha, você não acha que é interessante você procurar um psiquiatra? Né? Que aí entra no ponto. Se a gente vê enquanto clínico que a ansiedade está demais, né, que a pessoa não consegue funcionar bem sozinha, aí a gente pode sim, não tem problema nenhum. Na verdade, eu não entendo o tabu que tem, né, entre alguns profissionais da psicologia de chegar e dizer, olha, você não acha que é interessante você procurar um psiquiatra? Pode te ajudar nesse momento, né, a lidar com isso que você está passando. Quer dizer que a pessoa só vai tomar o remédio e vai embora? Não. Muitas vezes a gente precisa da medicação para auxiliar ali naquele momento, né, para conseguir se regular, funcionar bem naquelas atividades, né, porque tem pessoas que não vão funcionar se não tomar medicação. Sim. Né? Vão estar ali desreguladas, seja pelas questões dos neurotransmissores, seja pela atividade laboral que ela está exercendo, pela carga de estresse, pelas relações familiares. Então, muitas vezes a gente precisa dar uma estabilizada, dar uma segurada e ficar ali também junto com a psicoterapia, para que a pessoa se entender e se compreender naquele processo. Porque muitas das vezes, né, diante de tamanho histórico social que a gente vê, do imaginário social de que quem toma remédio é doido, quem vai psicólogo, psiquiatra é louco, né, uma pessoa que tem muitos problemas, às vezes as pessoas se tornam resistentes a processos medicamentosos, a processos terapêuticos, que muitas vezes prejudicam as vidas delas, né?
Então é importante a gente explicar, nós psicólogos, vamos explicar. Você sabe como é que funciona um tratamento psiquiátrico, né? Você vai lá, a pessoa vai te examinar, né? Vai saber como é a sua rotina, como é que estão tuas taxas, né? Se você está bem, se você está dormindo bem, o que é que está acontecendo, a partir de que momento isso passou a acontecer. E aí vai verificar dentro das tuas possibilidades, né? Dentro dos teus limites corporais, né? Ou seja, ele vai pensar a partir de você que medicação pode funcionar. Porque lembrando, né? Um processo ali meio que de ensaio, a gente tem que ver se realmente aquela dosagem vai dar certo, né? Durante esse período. Tanto que tem o período ali, que eu me esqueço agora, o termo, mas é o período para ver se a medicação realmente vai funcionar. De ajuste, né? Isso, o período de ajuste, a janela de ajuste. Então vai ter esse período aí para realmente saber se vai ser aquela medicação, se vai ser aquela dosagem. E aí, se não estiver funcionando muito bem ou se estiver prejudicando alguma coisa, vai ser trocado. Sim. Vai ser ajustado até encontrar ali uma coisa que funcione para ti. Perfeito. Isso, cara, muitas vezes tranquiliza o paciente que está tão nessa coisa de, meu Deus, e agora? Na vou ter que tomar bitolação, remédio, vai mudar a minha vida e minha relação e eu vou virar um dependente químico. Né? Quando, na verdade, não passa por todos esses processos. Né? E o diagnóstico em psicanálise também passa por isso. Né? Da gente compreender, primeiro, qual é a relação do sujeito com esse sintoma, né? E de que maneira isso está servindo a ele ou não está servindo, né? Ou está prejudicando. É porque alguns sintomas são estruturantes. Sim. Né? Alguns sintomas ali muitas vezes funcionam muito bem para algumas pessoas, para outras não. Vai ser uma questão de desorganização. Nesse caso, você